Olá, meus amigos, um excelente dia para todos nós. Esse sábado maravilhoso, dia de jogo do Bahia. Meu amigão, Bahia e Brusque é o jogo que vale tudo, meu irmão. Vale tudo nesse jogo e com certeza o Esquadrão vai vencer. Vencendo, vamos partir para o jogo contra o Grêmio, buscando um resultado interessante, empate e triunfo também. Mas o empate pode nos ajudar. Por que eu falo empate? Porque o Bahia não joga bem fora de casa. Então, um empate contra o Grêmio é fundamental também. Lembrando que o Grêmio pode fazer esse jogo contra o Bahia, o jogo do acesso. Então o Esquadrão de Aço vai ter que, de fato, no jogo da Arena Grêmio, fazer aquele jogo de superação, beleza? E depois do jogo, você tem mais 2 jogos do Esquadrão de Aço contra o Vila Nova e o Guarani. E aí é o jogo do acesso do Bahia. Por isso que é importante vencer o Brusque e pensar nos 2 jogos do Bahia na Arena Fonte Nova antes do jogo, depois do jogo do Grêmio. Então é fundamental que nós estejamos fazendo agora esta matemática, este prognóstico, porque o jogo do Brusque, ele é o ponto crucial para o Bahia subir para a Série A. Meus amigos, é o seguinte, é o melhor time que o Bahia poderia pegar em um momento tão difícil que o Bahia vem atravessando, né? O Náutico, por exemplo, é o 20º colocado, mas é uma equipe nordestina. E equipes do Nordeste geralmente dificultam para o Bahia. O Brusque é o 19º. Então, melhor adversário não há. Meu amigão, se liga nessa situação. Escalação do Bahia, por exemplo, e não é fácil escalar o Bahia. O Barroca deve estar fazendo muitos estudos, observando. O Barroca tem pouco tempo de treinamento, né? E ele tem que ser assertivo. Diferente dos outros 2 técnicos do Bahia que erraram muito, principalmente o Enderson, o Barroca tem que ser muito assertivo, mais do que os outros 2 anteriores, porque ele está em um momento crucial, em um momento delicado do Bahia. Então é importante que o Barroca não erre e a escalação vai ser fundamental para que a sequência de assertividade já comece desde o início. A escalação é importante. O Barroca teve 2 dias de treinamento, preparou a equipe e você e nós todos, amigos torcedores, estaremos de olho. A última escalação do Barroca foi essa daqui, ó. Vamos lá para a última escalação do Barroca? Matheus Claus, Massimo Ignacio, Luiz Otávio, Luiz Henrique, Patrick, Rezende, Daniel, Mugni, Ricardo Goulart e Jacaré. O Barroca não vai jogar com 3 zagueiros. Não faz parte da ideia de jogo do Barroca. Então, por mais que o Enderson tenha feito teste com 3 zagueiros e depois voltou atrás com linhas de 4, o Enderson também não gosta. E a linha de 3 zagueiros deu certo, sim, mas o Barroca, acredito eu, que não vai utilizar. Então, é um 4-2-3-1, é o que ele gosta mais de estar utilizando, fazendo uma transição num 4-3-3. Este time, por exemplo, foi um time que o próprio Barroca falou na entrevista coletiva que foi um 4-2-3-1, colocando aí muitas vezes o Ricardo Goulart, outra hora o Jacaré, substituindo ali como se fosse o centroavante. Faltou o Esquadrão de Aço centroavante. Meus amigos, a fase de centroavantes do Bahia é tão ruim que o Rodalega, centroavante, banco de reservas, Jacaré não é, Ricardo Goulart não é, Mugni não é, Daniel piorou. Então, para justamente você tirar um centroavante da equipe titular em um esquema tático de 4-2-3-1, esse 1 sempre é um centroavante, é porque a fase, de fato, de centroavantes do Bahia está muito abaixo. Olha que o Copete pode jogar de centroavante também. Então, o Esquadrão necessita de um centroavante. O Davó já está recuperado, Agora, o Davó não é um centroavante ali fixo na área, né? Não é aquele jogador que a gente pode dizer assim, ó, é um centroavante. O Davó, inclusive, vive hoje de lampejos, né? Parou de fazer gols, não vem fazendo boas atuações, como toda a equipe do Bahia. Acredito que a queda do Bahia como um time, né, prejudicou um pouco o atacante Davó. É importante que o Bahia volte a jogar bem para que ele execute melhor as suas funções. No entanto, o Davó poderia sim ter aquele lampejo que ele teve contra o Criciúma, contra a Ponte Preta, não vem acontecendo. Mas ele está na opção para que o Barroca, quem sabe, possa utilizá-lo. O portal scbahia.com, ele trouxe esta seguinte provável escalação: Matheus Claus, Massimo Ignacio, Luiz Otávio e Luiz Henrique,
Patrick, Mugni, Daniel, Jacaré, Ricardo Goulart e Davó. Meus amigos, eu gravei um vídeo anterior na qual eu dei aquela cornetada, né? Ainda dei aquela cornetada bem legal. Não concordo com o Massinho. A gente pode até questionar o Luiz Otávio, por exemplo, o Ricardo Goulart, o próprio Davó que está voltando de contusão, parte da torcida não gosta do Patrick, a gente sabe disso, isso aí entra em debate, mas eu acho que o Massinho é ponto comum, não deve mais jogar no Bahia. Não pela questão extracampo, mas pelo que ele desenvolve no campo, não dá para jogar, não dá. O Luiz Henrique também, mas o Luiz Henrique cresceu um pouquinho, mas o Bahia sofre nas laterais, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mas volto a repetir, escalar não é tão simples assim, e nós que estamos fora, não estamos vendo os coletivos, a arrumação do Barroco, o treinamento tático, a parte física, a dedicação do atleta no dia a dia, nós não temos essa noção. Então é por isso que a nossa escalação se transforma muito na questão de palpite e na visão que nós temos do jogo anterior, não é verdade? O jogo anterior nos dá mais ou menos um parâmetro para palpitar e dizer quem deveria ser o titular do Bahia. Então, é isso que nós, torcedores, e boa parte da imprensa também, até porque os treinamentos do Bahia são treinamentos fechados. Então, nós estamos mais na questão de observar o jogo anterior, os jogos anteriores, né? Não somente um, mas outros jogos anteriores, o momento do atleta, mas nós não temos o treinamento técnico, o treinamento físico, tático também. Nós não temos o dia a dia do atleta e como o Barroca trabalhou o coletivo e qual a ideia que ele quer ir para o jogo. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2. Então, por isso que a escalação que nós temos é mais ou menos uma escalação provável. Mas, mesmo assim, o fato do Massinho estar na lateral chama atenção. Tomara que isso não aconteça. Eu acredito, sinceramente, que o André encaixaria perfeitamente, está no melhor momento do que o Massinho. Meus amigos, uma das questões, e aí explica um pouco, tem várias explicações para a queda técnica do Bahia, tem várias, mas eu quero trazer um elemento para a gente debater aqui que é importante. Toda equipe, quando ela é montada, você tem aqueles jogadores de confiança, a espinha dorsal, pronto. É fundamental que você tenha dentro do seu plano jogadores que irão entrar a campos. É a espinha dorsal, são aqueles jogadores de confiança que você sempre coloca, a não ser que ele esteja machucado ou suspenso por cartão, mas ele sempre está lá. E quem é a espinha dorsal do Bahia? Porque o Barroca tem que partir de um parâmetro também de escalação, né? Então a espinha dorsal do Bahia, na minha opinião, é esta daqui, ó. Tá aí na tela, você está acompanhando. Na tela, é como eu gosto de falar. A espinha dorsal do Bahia é o goleiro, né? Sempre começa pelo goleiro. Nós temos o Matheus Klaus, vai sempre jogar. O Danilo Fernandes só joga no próximo ano. O Ignácio, volume de jogo, vem jogando constantemente, cresceu demais, embora tenha tido uma queda técnica agora no final, mas sem dúvida faz parte da espinha dorsal do técnico do Bahia. O Patrick também, o Mugni, esses dois jogadores do meio de campo, junto com o Daniel, jogam bastante tempo juntos, principalmente o Patrick e o Daniel. Esses jogadores, inclusive, são oriundos da queda do Bahia em 2021 e mantêm-se jogando. Estes três jogadores fazem parte da espinha dorsal, sem dúvida. Você pode não gostar do Patrick, pode não gostar do Daniel, mas se você pegar a maioria das escalações do Bahia, eles sempre estão jogando. E o Patrick e o Daniel fizeram bons jogos, sim, na Série B. Oscilaram, claro, mas fizeram bons jogos. E a espinha dorsal, quer queira ou não, é só olhar a escalação, a gente vai observar que o Patrick, o Mugni e o Daniel sempre estão jogando. O Jacaré conquistou, né, a sua posição de titular absoluto do Bahia pelo desempenho que ele veio empregando aí, mais pelo esforço, né? Mais pelaquela garra, força de vontade, o espírito. É como se fosse um torcedor jogando. Mas falta ao Jacaré o entendimento da partida, a leitura de jogo. Falta ao Jacaré tranquilidade para algumas situações. Inclusive, a falta de tranquilidade do Jacaré o torna até um jogador individualista, principalmente nas faltas, né? O Jacaré, bolas que você deveria cruzar em uma falta, o Jacaré quer arriscar, até sem ângulo.
Até sem ângulo ele quer surpreender. Ele tem bons lampejos, o jogo do Cruzeiro, por exemplo, foi importante. Aquele jogo da Ponte Preta que o Gregory dá o passe, ele foi importante também. Várias partidas o Jacaré foi importante. Então é espinha dorsal também. O Bahia tem 6 jogadores que formatam a sua espinha dorsal. Mas, Wendel, até agora você ainda não explicou o porquê deste Bahia que está em má fase e esse Bahia que não está vindo bem, que a torcida reclama tanto. Meus amigos, em uma espinha dorsal de uma equipe, está faltando aí o lateral e o centroavante. Era importante que, além desses 6 jogadores, o Bahia tivesse um centroavante e um lateral. Faríamos 8 jogadores que seriam indispensáveis. Aí você teria uma equipe muito fortalecida, entrosada, e seria importantíssimo para a evolução do Bahia na competição. E, sinceramente, se você tem jogadores de confiança que você sempre vai colocar e você não tem um centroavante e você não tem um lateral, tá de brincadeira. Principalmente um lateral que tem que participar do jogo o tempo todo, né? O centroavante que é o nosso goleador, nós não temos este ano de 2022. Em 2021, por exemplo, a gente podia dizer que o Nino Paraíba estaria em uma espinha dorsal, o Gilberto, sem dúvidas. Então falta ao Bahia o complemento desses jogadores de segurança. E aí justifica um pouco as falhas do Bahia. Não tem laterais de qualidade, não tem centroavante de qualidade. Tá dada a resposta. Em uma equipe que você tem uma formatação, que é o seu parâmetro inicial, são jogadores que você conhece, que você confia, e mais regulares, não tem um lateral e não tem um centroavante, você quebra um pouco essa estrutura. Então, mostra claramente que o Bahia não tem centroavante, tanto é que o Rodalega é reserva em um time que jogou sem centroavante, está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aí na tela. A escalação do Bahia, Jacaré Ricardo Goulart. Não tem centroavante. O centroavante do Bahia está no banco de reservas. Inclusive, perdeu um golaço. Que se o Ricardo Goulart estivesse no lance, o Ricardo Goulart faria. Ricardo Goulart é um bom cabeceador. E o Ricardo Goulart, em 45 minutos, 40 minutos, ele oferece muito mais do que qualquer centroavante do Bahia, mesmo não sendo. Agora, ele não gosta de jogar nessa posição, não se adapta nessa posição. Infelizmente. Quando era mais jovem, você podia colocar, mas hoje não. Então, mostra claramente que o Bahia não tem um centroavante. E um outro detalhe, as laterais do Bahia também, né? A gente reclama do Massinho o tempo todo, o Luiz Henrique não encaixa, o André, o Borel não encaixa, né? Somente o Matheus Bahia. E o Matheus Bahia poderia estar, se não estivesse machucado, nesta lista aqui, que eu chamo de espinha dorsal. Ele só não está aí porque ele está machucado. Um detalhezinho importante é que tá aí o que eu ia mostrar, né? Falta o Matheus Bahia saudável, né, recuperado, e a boa fase do Rodalega, que sumiu, escafedeu-se, desapareceu. Ele machucou-se contra o Cruzeiro e até hoje ele não consegue encaixar. Então, os jogadores que poderiam estar nesta lista aqui de jogadores regulares, confiantes, a velha e conhecida espinha dorsal, poderia ser esses 2 atletas. Um está machucado, por isso que não está lá, e o outro em péssima fase. Meus amigos, jogadores que estão em alta no Bahia e em baixa no Bahia, fazendo um retrato do momento, beleza? Deste momento. Os 2 da base estão em alta. O André e o Patrick Veron, eles estão em alta. Eu só selecionei 2, mas a gente poderia colocar mais um, talvez, e nos comentários você pode ficar tranquilo para colocar, beleza? Nos comentários você pode jogar duro e arrebentar. Eu acho que tem um jogador em alta para colocar. Eu selecionei 2. Em alta, na minha opinião, o Patrick Veron e o André. Em baixa, Rezende caiu muito, principalmente naquela fase que ele teve que jogar improvisado, e quando ele volta para o centro como volante, ele de fato caiu. Não é mais aquele jogador que a gente aprendeu a gostar. Mas tenho o sentimento que ele vai voltar a ser aquele jogador que nós conhecemos. Mas no momento, não. No momento ele está em baixa. Inclusive o gol do Novo Horizontino, o gol de empate, tem uma participação direta do Rezende. Direta. E o Davó pela falta de gols. Um atacante, um centroavante, está ali no centro, não fazer gols, está de brincadeira. Então ele está em baixa, vem de uma lesão e, sinceramente, é uma das grandes dúvidas. Se vai Davó ou se a estrutura com o Ricardo Goulart. Meus amigos, um outro jogador que eu ainda não considero que está em alta, eu ainda não vejo ele em alta, mas
ele está merecendo mais tempo, mais minutagem. Este atleta aqui, ó, ele merece mais minutagem. E eu acredito que dando mais tempo para ele, ele pode ser, quem sabe, um dos jogadores muito importantes para o Bahia. É o Caio Vidal. Cadê ele na tela? Tá aqui na tela, é o Caio Vidal. O Caio Vidal é um jogador interessante, ele precisa de mais tempo, ele precisa jogar pelo menos uns 30 minutos. Mas para ter o Caio Vidal, sobretudo numa equipe titular, tem que abrir mão aí, ou do Davó ou do Ricardo Goulart. Não dá, acredito eu, até porque o Jacaré não pode deixar de jogar. Eu coloquei o Jacaré na espinha dorsal da equipe. Então não dá para jogar o Vidal com o Davó ou com o Ricardo Goulart. Um dos dois tem que sair. Em uma necessidade extrema, você pode fazer um 4-2-4, uma linha de 4 no ataque. Aí você coloca o Ricardo Goulart, Davó, o Vidal, vai pro Deus nos acuda, o Jacaré, aí é outra história. Mas para início de um jogo, o Vidal entrando, aí o técnico tem que optar. Ou vai Vidal com Davó e Jacaré, ou Vidal, Ricardo Goulart e Jacaré. Porque não dá para deixar o Jacaré de fora. Se nós queremos o Vidal, só sobra um. Roda Liga não tem condições, né? É o Davó ou o Ricardo Goulart, beleza? Wendel, você concorda com o Vidal como titular? Sim, concordo sim, até porque eu defendo uma situação que é um debate interessante. Eu acho que não há uma verdade única, há verdades. A equipe pode funcionar trabalhando com a escalação que você tem, Davó, Jacaré e Ricardo Goulart, e pode funcionar também com o Vidal entrando junto com o Davó e Jacaré, ou Vidal, Ricardo Goulart e Jacaré. Só que o Davó é mais centroavante do que o Ricardo Goulart. Eu acho o Ricardo Goulart mais assertivo. O Ricardo Goulart é aquele cara que dá um chute na rede, no mínimo a trave. Ele não dá aquele chutão louco, alucinado, que a gente vê muito no Jacaré, por exemplo, né? Ele é mais refinado na conclusão. O Ricardo Goulart é muito mais refinado do que o Davó, mas o Davó é mais centroavante, tem mais presença ali na área. O Ricardo Goulart sai mais um pouquinho, né? O Davó tem mais a presença de área de centroavante, apesar que eu acho que o Davó funciona mais um pouquinho do lado direito ou esquerdo ali no corredor, não tão aberto assim, né? Mas se for para escolher os dois, o Davó tem mais presença de área, mas o Ricardo Goulart é mais assertivo. E para jogar na Arena Fonte Nova, sinceramente, pelo ritmo, eu ia de Goulart. Eu de Ricardo Goulart, pela assertividade, pela situação de bolas aéreas e você ter uma cabeçada assertiva. O gol que o Rola da Liga perdeu, por exemplo, o Ricardo Goulart estava na rede. Já mostrou pra gente que sim, é um bom cabeceador. Então, tá aí o Barroca. Ricardo Goulart ou Davó? E você nos comentários vai dizer Ricardo Goulart ou Davó. Porque não há uma outra opção. A Hora da Liga não vai. O Copete não tem condições. Talvez o Everton, né? O garoto Everton, mas esses dois estão mais experientes, né? Tem mais casca para uma situação dessa, beleza? Mas para o Caio Vidal jogar, eu não vejo Davó e Ricardo Goulart no mesmo time. Um vai ter que dar espaço para o outro, para o Caio Vidal entrar na partida. Mas reconheço totalmente, tem que dar mais oportunidades para o garoto Vidal aí. Tem que dar mais oportunidades. O Patrick Verón também tem que entrar um pouquinho mais cedo, viu, Barroco? Um pouquinho mais cedo para ele mostrar. Pega muito bem na bola. O Patrick Verón pode sim, em um lance, em um passe, colocar o cara na cara do gol. Um Ricardo Goulart na cara do gol é difícil perder. O Davó já é menos assertivo, né? Mas vamos torcer para que dê tudo certo aí com o Esquadrão de Aço. Meus amigos, as duas grandes decepções do Bahia, a meu ver até agora, são esses dois jogadores. Eu esperava muito mais deles, né? Eu esperava muito mais do Roda Liga, eu esperava muito mais do Marco Antônio, vindo do Botafogo, subiu para a Série A, retornou para o Bahia. Eu acreditava que o Marco Antônio poderia fazer aquela mesma temporada que ele fez no Botafogo. E seria muito útil para o Bahia, muito útil. Tanto por dentro ali, fazendo no lugar do Daniel, por exemplo, o Marco Antônio em boa fase e o Daniel em boa fase. O Marco Antônio, na minha opinião, é até melhor. Mas só que essa boa fase do Marco Antônio ficou lá em 2021, lá no Rio de Janeiro. Não veio para cá. Então, na minha opinião, é uma das grandes decepções. E o Roda Liga também. Depois do jogo do Cruzeiro, machucou-se e não voltou mais. Então, são as duas decepções que poderiam, em
se estivesse em boa fase, nos ajudado assim demais, demais mesmo, sem dúvidas. Iria nos ajudar muito. Mas infelizmente não foi isso que aconteceu e eu espero que o Bahia saiba, na montagem do elenco de 2023, observar isso, né? Quem está em boa fase, quem não está, quem o Bahia pode acreditar, quem não acredita. E aí vai depender da nova diretoria do Esquadrão de Aço com o Grupo City, beleza? Por falar em boa fase, esse jogador oscila demais. Mas a torcida tem um bem-querer por ele, pela raça que ele demonstra, né? É um jogador que a gente sabe que tem um raciocínio que demora um pouquinho para entender o jogo, né? É meio cabeçudo, fez gol de cabeça, inclusive, contra o Novo Horizontino, né? Mas, na minha opinião, é indispensável. O Jacaré tem que estar no jogo, porque ele transpira muita garra, muita emoção, e ele deu essa entrevista coletiva aí, falando sobre a expectativa dele. Fala aí, meu querido Jacaré. O atacante de Jacaré são 31 jogos, 5 gols e 3 assistências. A sua atuação individual, ela é óbvio que ela é elogiada por todos. Como é que você enxerga o seu campeonato até agora? Sou feliz de estar fazendo parte desse grande clube, né? Graças a Deus cheguei aqui, tô dando de conta do recado, fazendo o que eu sei fazer, que é jogar futebol, números bons. Mas eu fico mais feliz ainda com o desempenho da equipe, que a gente está aí no G4 desde o começo da competição, e eu tenho certeza que a gente vai ser o único time que vai permanecer até o final no G4. Jacaré, meu amigão, é agoniado até para dar entrevista, né? É agoniado até para dar entrevista. Meu querido Jacaré, jogador e arrebenta aí. Fala mais um pouquinho aí pra galera. Seus números, gol e assistência nos últimos 2 jogos não foram suficientes para o Bahia ganhar. Queria que você falasse do incômodo dessa sequência fora de casa e o que você enxerga dessas 2 partidas que a gente foi fora e não venceu. Não foi suficiente, eu fico um pouco triste por causa disso. Claro que eu ficaria muito feliz se meu gol e minha assistência tivesse contribuído para o triunfo, mas infelizmente não aconteceu. Mas já passou, eu acho que a gente tem que manter o foco para a próxima partida contra o Brusque e a gente fazer um grande jogo e dar alegria ao torcedor que eles merecem. Suas primeiras impressões com relação ao Eduardo Barroca, que já teve um jogo, hoje teve mais um treinamento e vai estrear na Fonte Nova no próximo sábado. Um bom treinador gosta de jogar com a bola no pé, né? Gosta que a equipe da gente fique com a bola para a gente não sofrer tanto. E eu tenho certeza que a gente vai impor o jogo que ele quer, que ele pede para a gente, e a gente vai ser felizes diante do Brusque. O bom do Jacaré é a confiança que ele passa, né? Ele tem foco, né? Ele é confiante, né? Ele não é aquele jogador que fala, que mostra um pouco de dúvidas, né? Ele é confiante, não, vamos para cima, vamos vencer e tal, um treinador e tudo. Então, o Jacaré a entrevista dele mostra muito o que ele é no campo, né? Na determinação. É uma pena que o Jacaré, claro, que não tem como ter um jogador perfeito, né? Mas em termos de vontade... Um jogo que vai ser encarado como uma final de Copa do Mundo, tem que ser assim? Claro. Eu acho que todos os jogos, desde o começo, a gente vem encarando como final de Copa do Mundo, né? Porque o nosso principal objetivo é devolver o Bahia para a Série A. Então, eu, particularmente, enfrento todo o jogo como final, como uma nova oportunidade para mim, fazer meu nome e dar alegria ao torcedor e botar esse grande clube na elite do futebol brasileiro. A chegada no aeroporto ontem, teve alguns torcedores reunidos com vocês ali, uma cobrança. Como é que você encara isso? Eu acho que eu encaro uma cobrança normal, é isso, tipo, o time não tá num momento bom, eles têm que cobrar mesmo, mas sem violência como foi, tipo, chegaram, conversaram, faz parte do futebol, a gente tem que se acostumar com isso. É uma cobrança que vai fazer bem pra gente mesmo. A gente também se cobra dentro de campo, mas eu tenho certeza que a gente agora vai dar as mãos e vai ir mais unidos atrás do nosso objetivo. Essa resposta de Jacaré com relação ao protesto do aeroporto foi interessante. Ele foi no ponto certo, ele sabe, o torcedor foi lá, pressionou, não houve nenhuma ação violenta, foi cobrança mesmo. Os jogadores precisavam ouvir essa cobrança da torcida, sim, não foi uma ação violenta, eu acho que dessa forma que tem que acontecer. É claro que de uma forma ríspida, porque é a cobrança, né? Ninguém vai no aeroporto deixar de trabalhar, por exemplo, tem muita gente que foi no aeroporto cobrar do Bahia que trabalha, então essa galera saiu do trabalho para ir lá no aeroporto, não é fácil.
para chegar lá e cobrar com rosas, não. Rosas e perfumes, não. A galera é mais ríspida, mas não houve ação violenta. Foi cobrança e o Jacaré soube interpretar isso muito bem, né? Então, foi uma resposta do Jacaré interessante, até porque não é fácil, né? Falar sobre essas coisas, né? Sobre cobrança de torcida. Então, o Jacaré soube aí, sim, dar uma resposta interessante e convincente com relação ao fato, né? Muda alguma coisa saber que o Sport venceu, que o Ituano está próximo, a preparação tem que ser exclusiva no Brusque? Eu acho que não muda, não. Eu acho que a gente já está focado no nosso principal objetivo. Eu tenho certeza que a gente vai fazer uma boa semana de treino, né? Boa semana não, esses 2 dias de treino focado no Brusque, e a gente vai desempenhar o nosso melhor futebol lá dentro de campo. Para a gente fechar, o quanto é importante voltar à Fute Nova, já saber que vamos ter de novo casa cheia para um jogo tão importante. A força da torcida sempre nos dá uma motivação a mais, né? E eu fico feliz de jogar ao lado do nosso torcedor, e eu tenho certeza que cada um que entrar dentro de campo vai dar seu máximo para no final a gente comemorar todo mundo junto. Meu amigão, que beleza! Tá aí o doutor Jacaré arrebentando, jogando duro, né? Eu coloquei aqui pra gente justamente poder debater, né, a personalidade, né, do Jacaré, muito focado, né? Bem focado aí o Jacaré com relação ao que tem que ser feito, ao que o Bahia tem que fazer. E o Bahia tem que vencer o Brusque. Não há um outro resultado que não seja o triunfo. Não pode passar pela cabeça da gente achar que o Brusque é uma equipe difícil, que vai dificultar. Todo jogo é difícil. Não tem um jogo fácil, até pelo nervosismo da partida, né? Talvez nem propriamente pela qualidade do Brusque, né? Mas pela atmosfera que o próprio Bahia caiu, que o próprio Bahia criou, né? É para ter uma classificação mais tranquila, até porque a Série B deste ano seria expectativa de ter uma Série B tecnicamente bem melhor, mas não, você vê jogos assim muito ruins. Então essa Série B, embora tenha o próprio Bahia, o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco, o Sport, mas a Série B tecnicamente muito frágil. Tá aí a nossa tabela para a gente interpretar. Deixa eu dar os parabéns ao Sampaio Corrêa, né, papá? Sampaio Corrêa é 5º colocado, tá com 34 jogos, tem equipes que tem menos, mas o Sampaio Corrêa, que a gente observa que nos outros anos, né, de Série B caía na reta final, desta vez não, ela ganhou fôlego e aí vai incomodando. Está em 5º lugar, perigosíssimo. Lembrando, o Vasco da Gama ainda joga com o Sampaio Corrêa, com o Sport, com o Criciúma e com o Ituano, que está aí na tela também, 8º colocado. Deixa eu colocar aqui, tirar um pouquinho o Grêmio da tela. Tá aí, ó. Então o Bahia tem que estar muito bem ligado para vencer a equipe do Brusque, desgarrar um pouquinho, e aí desgarrando, vamos jogar contra o Grêmio e vamos buscar a nossa classificação nos 2 jogos em casa. Depois faz o último jogo contra o CRB. Eu acredito que o Bahia já está classificado aí quando jogar contra a equipe de Alagoas. Meus amigos, é o seguinte, a rede social tá pegando, né? Que beleza, viu? Deixa eu colocar o Elton Serra aqui, grande jornalista baiano, né? Tá lá nos comentários da ESPN. Ele colocou aqui, ó. Deixa eu colocar o Elton Serra. Tá aí na tela? Tá aí na tela, tá beleza? Dá para ir, ó. O Elton Serra aqui. Deixa eu colocar, sair um pouquinho da tela, colocar mais ampliado, ampliar um pouquinho essa tela aqui pra gente fazer também a leitura. Pronto. Tá aí o Elton Serra arrebentando e jogando duro, meu amigão. Tá aí, ó. Deixa eu colocar o Elton Serra aqui. Ele diz o seguinte: a torcida do Bahia já vai todo jogo. Isso é um pedido absolutamente protocolar. Criticando. Mas um grupo que está no G4 muito mais por incompetência alheia se vê na necessidade de recuperar uma abalada credibilidade. Pelo menos a Série B mais fácil de todos os tempos já está acabando. O que o Elton Serra está se referindo é justamente esse vídeo que o Bahia postou nas redes sociais, que eu vou colocar aqui para a galera toda, iniciando com o Jacaré. Fala, Nação Tricolor! Em nome do grupo, eu tenho uma coisa importante para falar. Sabemos onde estamos devendo e sábado teremos uma nova oportunidade. Eu estou aqui do ano passado e sei como é que é a torcida do Bahia. Vocês fazem a diferença. Como nas nossas vidas, nos momentos difíceis, precisamos de apoio. Vá à Fonte Nova e jogue com a gente. Se o jogo ficar ruim, cante mais alto. Quem precisa sentir a pressão é o adversário. Faltam 5 jogos, sendo 3 na Fonte Nova. Vamos juntos, vocês da arquibancada e nós do campo. Não é por mim. Não é por mim. Não é por mim. Não é por mim. É pelo Esporte Clube Bahia. Porra!
Fala nação tricolor. Tá retado, Danilo Fernandes, tá retado. E o Elton Serra ainda coloca aqui, ó. Se o jogo ficar ruim, cante mais alto. Torcedor, leve seu saquinho de gengibre. É, meu amigão, a galera do Bahia aqui, ó, fazendo o esforço para motivar o torcedor. O torcedor já é motivado por natureza, né? Principalmente o torcedor do Bahia, mas a ação dos jogadores aí motiva, né? Motiva, é interessante. O meu querido Elton Serra fez a crítica e com razão, mas vamos sentir isso como se fosse um jogo importante, né? E que faz parte deste cenário criado, os jogadores estarem tentando motivar a torcida para justamente vibrar o tempo todo, né? E é importante o papel do torcedor nessa situação. Tem uma resenha boa aqui que eu achei engraçada, que foi essa aqui, ó. É um vídeo que está no Twitter também, sobre o jogador do Bahia, o Luiz Henrique. Olha só o Luiz Henrique, ó. Vamos mostrar de novo aqui, deixa eu congelar aqui. Como é que eu tô aqui? Pronto. Ah, beleza. Aqui vai ficar massa para ver, né? Aqui vai ficar massa. Eu vou voltar, porque travinha, né? A bola vem, o cara cabeceia, o objetivo é fazer o gol na travinha. Vamos lá. Ignácio. Rede. Rezende, ó. Bola difícil, o Rezende foi lá. Eu acho que é o Miqueias. É meio Miqueias. Olha o Luiz Henrique chegando. Olha, já todo esbagaçado. Quen. Ah, meu Deus do céu, quando a fase é ruim. Já vem bolando a bola, já vem todo se embolando na bola. Cadê ele? Daqui a pouco ele chega. Ele chegou lá. Já quase baixo do jogador, se bateu na bola. Meu amigo, deixe seu like aí, Jogador e Arrebenta, né? Esse programa que eu tô gravando é como se fosse um ao vivo, tá bom? E você vai acompanhar a gente aí como se fosse ao vivo. É conteúdo inédito, extenso, né? Mas eu vou deixar como se fosse um ao vivo pra galera tá chegando aí, acompanhando, deixando o seu like, ó. O seu like é muito importante para que a gente possa jogar duro e arrebentar com certeza. Meus amigos, é o seguinte, ó, o Barroca tem um trabalho dificílimo, né? Aceitou uma situação que não é fácil, né? Tá de parabéns o Barroca por aceitar, né? Mas nós sabemos totalmente que é uma vitrine, o Bahia é uma vitrine. E o Barroca deu a primeira entrevista coletiva, a gente vai tentar reagir um pouquinho aqui sobre a fala dele para captar algumas coisas interessantes para este jogo do Bahia contra a equipe do Brusque. Então é muito importante ficarmos atentos à grande entrevista, né? A entrevista do Barroca, para que nós possamos aí interpretar alguns fatos, se ele já está pensando no próximo jogo. A entrevista coletiva aqui, trechos para a gente reagir um pouquinho e falar um pouco do trabalho do Barroca, que vai estar, com certeza, jogando duro e arrebentando contra o Brusque. Fala aí, Barroca. Professor, com pouco tempo para treinar, você manteve a base do time utilizado por Henderson. A partir do próximo jogo, será possível ver mudanças em uma equipe que não está rendendo o esperado? Próximo jogo, hein? Bem, boa noite. A gente hoje optou por jogar num 4-2-3-1, utilizando 2 volantes, Patrick e Rezende, deixando o Danielzinho posicionado como meia, utilizando o Vitor e Lucas nas pontas, o Lucas mais um ponta meia e o Vitor um segundo atacante, com o Ricardo sendo centroavante e também vindo flutuar dentro com o Daniel. Entendo que a equipe vinha jogando um pouquinho diferente, jogando mais num 3-2, uma saída de 3, a gente optou por uma saída de 4, conseguimos sair na frente, sofremos um gol, um momento importante no jogo, onde a gente ia levar vantagem para o intervalo, e no segundo tempo não conseguimos controlar o jogo como deveríamos, e acabamos não conseguindo o nosso objetivo, que era vir aqui e conseguir os 3 pontos. Então, eu preciso exaltar a dedicação dos jogadores, evidente que a qualidade de jogo que a gente entendia ser o adequado aqui, ela não foi o tempo todo, então esse jogo vai servir de aprendizado para que a gente estude e tome as nossas decisões para o próximo jogo. Perfeito. Meus amigos, quando o Barroca fala em servir de aprendizado, é muito importante que
quando ele fala servir de aprendizado é porque ele vai modificar, né? Você viu como aprendizado, eu coloquei uma equipe que já vinha jogando, coloquei um 4-2-3-1, eu acho que ele ainda vai continuar no 4-2-3-1, mas o Massinho deverá perder a posição. O Rezende, acredito que também. Então, quando ele fala assim, eu interpreto dessa forma. Quando ele fala aprendizado, ele vai modificar. Alguma coisa vai estar diferente em relação ao jogo do Novo Horizontino e esse jogo agora contra a equipe do Brusque, beleza? É claro que ele não iria revelar mudanças que ele quer fazer, a repórter perguntou sobre isso, mas quando ele diz assim, que você viu como aprendizado, já deixa claro que algo vai acontecer, mudanças irão acontecer. Quando eu falo mudanças, para mim, é o caso do Massinho e o caso do Rezende. Mas vamos esperar a escalação oficial do Bahia 1 hora antes do jogo. Outra pergunta. Barroca, você manteve basicamente o time titular que vinha jogando com o Enderson, mas a gente vê algumas mudanças mais sutis, como o Mugni jogando pela direita e Goulart como referência. No segundo tempo, você sacou o Mugni e deixou a equipe com 3 atacantes. Qual foi a estratégia pensada para a partida? Naquele momento, a gente não estava conseguindo ter o controle do jogo com passe curto, como a gente teve em boa parte do primeiro tempo, tanto que terminamos o primeiro tempo com quase 65% de posse. O jogo direto do Novo Horizontino estava nos causando problemas, então a ideia de utilizar o Caio era que a gente tivesse também profundidade pelo lado direito e que a gente conseguisse mais passes verticais, passe em profundidade para que a gente pudesse criar as oportunidades. Última pergunta. Marcinho não vem bem em alguns jogos e você reclamou com ele algumas vezes no primeiro tempo. Por que a opção de mantê-lo em campo mesmo com a atuação abaixo do esperado? Não vou individualizar. A responsabilidade, desde o dia que eu assumi aqui, de qualquer cenário vai ser minha. Os jogadores precisam de confiança e eu estou aqui para dar confiança a eles. É uma responsabilidade minha. Tenho bastante confiança, reconheço muito valor nesse grupo e reconheço muito valor nos jogadores. A gente vai trabalhar, ajustar o que não andou bem nesse jogo para tentar no próximo jogo em casa, diante do nosso torcedor. Eu sei muito bem o que é o Bahia jogando dentro da Fonte Nova com o apoio do nosso torcedor. A gente precisa fazer um grande jogo contra o Brusque e sair com a vitória, que é o que nos interessa. Tá aí, meu amigão, tá aí o nosso querido Barroca, falou até em vitória, né? Eu não me importo com isso não, mas a torcida do Bahia com certeza observou quando ele falou importante vitória, mas eu não me atento a essas questões da nomenclatura também, né? Meus amigos, é o seguinte, eu acho que uma das questões, eu falei que era erro, né? Mas eu vejo que houve um sacrifício desnecessário na utilização do Mugni aberto do lado direito. Não funcionou, o Mugni perdeu o fôlego, né? O Mugni joga 60 minutos muito bem, mas desde que ele esteja com fôlego. E aquela posição ali tirou um pouquinho dele, ele não tem a experiência de um ponta, porque a grande questão, e eu volto a repetir, eu já falei em 2 vídeos, né? Que eu vejo o Mugni jogando bem, jogando ali, volante, meio atacante, perambulando, mais à vontade, onde a bola está, o Mugni está. Agora, jogar aberto na ponta é um pouco ruim para ele. Ele não se adaptou, cansou, porque ele teve que correr mais. O Mugni, muitas vezes, ali, ele conhece os atalhos do meio de campo, mas na ponta é uma outra situação. O Mugni pode jogar na ponta? Pode, mas desde que ele jogue na ponta como se fosse um meia, como o Lucas Crispim faz no Fortaleza. O Lucas Crispim no Fortaleza joga aberto do lado esquerdo, mas ele não faz a função de ponta esquerda. Ele é um meia do lado esquerdo. Então é muito importante que a gente possa observar isso. O Mugni pode jogar do lado direito ou do lado esquerdo aberto? Pode, mas desde que ele execute funções de meia. O que é isso, Wendel? Armar o jogo a partir das pontas. Você arma o jogo a partir do centro, né? Muitas vezes a gente olha quem é o setor criativo, é o meio de campo. Aí você tem aquela visão imaginária que o criador do jogo, das jogadas do Bahia, partem do centro. Mas ele pode partir também dos lados. Então, ele pode jogar sim nas pontas. Agora, não com a função de ponta. Beleza? De ponteiro ali. E isso cansou um pouco o Mugni, que teve que dar um pique, né? O Massinho não ia, ele acabava indo, ocupando espaço. Meus amigos, deixa o like, jogador e arrebenta, papai. Jogador e arrebenta, vem comigo, papai, vem comigo. Jogador. Seguinte, a provável escalação do Bahia,
Aqui é conforme o portal scbahia.com, tá bom? Conforme o portal scbahia.com. O portal GE vai trazer a sua provável escalação. E aí, no próximo conteúdo, nós vamos analisar a provável escalação do portal GE. O SC Bahia coloca o Massinho. Acredito que será o André. Até porque, na própria entrevista que nós colocamos agora, o Barroca fala, você viu como aprendizado. E sempre quando você fala assim, você viu como aprendizado, é porque você vai fazer uma modificação aí na equipe. Acredito que a estrutura tática é esta, 4-2-3-1. Agora, ele pode mexer, como ele sabe que o Brusque não vai criar muitas dificuldades para o Bahia, ele pode tentar mexer ali no meio de campo. No entanto, o Brusque pode surpreender em contra-ataques. É importante ter 2 volantes ali, Patrick e Mugni. Na minha opinião, Patrick e Mugni são volantes mais leves e o Mugni também sabe fazer ali um meio atacante, sabe entrar na área, ele pode sim finalizar bem, fazer o gol, e você ter o Patrick como um volante, dando ali a cobertura para o ataque, também fechando ali a cabeça da área, né? Dando mais proteção à zaga. O Brusque não vai ter tanta posse de bola assim, o Bahia pode jogar dessa forma. No entanto, é importante estar atento à movimentação do Brusque, que pode querer sair escapando ali em um contra-ataque pelas pontas. E aí é que os jogadores do Bahia devem jogar compactados, um pouco mais adiantado, para pressionar o tempo todo a equipe do Brusque. Vamos ver, né? 16 horas, a partir das 16 horas, a gente vai estar narrando o jogo na Jornada Esportiva Sou Mais Bahia Lives em transmissão simultânea aqui no canal Wendel, meus amigos, tá bom? Conto com vocês lá com a gente, jogando duro e arrebentando, e conto com você também no like, compartilhando o nosso link e se inscrevendo caso você ainda não se inscreveu e está conhecendo o nosso canal agora. Muito obrigado, um excelente sábado, uma excelente manhã, todo mundo aí ligadinho aqui na nossa Jornada Esportiva Sou Mais Bahia Lives, tá bom? Em transmissão simultânea com o canal Wendel, meus amigos, narração naquela pegada da emoção. Conto com você lá. Até o próximo conteúdo. Valeu!